queridas irmãs, queridos amigos, um novo programa, o Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos dando sequência ao livro Entre a Terra e o Céu. Hoje o capítulo é o 25º, cujo título é Reconciliação. O 23 foi uma facada nas ciumentas, nos ciumentos, não é? O 24 foi uma lição de reaproximação, de amadurecimento entre o marido e a esposa desencarnada, a sua mudança. Agora é o capítulo 25º da aproximação, reaproximação. Vamos a ele? Vamos então acompanhar a leitura. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada, porque ele acabou de acordar. A Odila, agora muito melhor, estava sugerindo que ele também ajudasse a Zulmira a melhorar. Então ela o intuiu, mas ele não ouviu com os ouvidos. Porém, recebeu como um silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zulmira, com o insopitável, incontrolável desejo de comunicar a ela esse estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que ele se banhava? Vimos nesse instante, diz André, que Odila, o espírito Odila, tremeu por um momento ao observar no marido a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Eu compreendi o esforço que a iniciativa lhe exigia ao coração feminino e mais uma vez reconheci que a morte do corpo não exonera, não dispensa o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, ela não podia sentir de imediato plena isenção ou plena libertação do ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se havia implantado no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade do seu próprio reajuste. Clara, a mentora espiritual que a ajudou, percebeu a queda de suas forças. Aproximou-se dela e falou maternalmente: "Vamos, filha, prossigamos firmes. Todo o bem que você fizer a Zulmira redundará em favor de você mesma. Não esmoreça, não desanime. Ajude-se. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade." O abraço carinhoso da benfeitora proporcionou a Odila energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Abraçada ao marido, impeliu-o, conduziu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, por certo, desde muito perdera o contato com qualquer manifestação afetiva do marido, e assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. "Zulmira", disse ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado, "você realmente está melhor?" E ela respondeu, hesitante, "Sim, sim." Então ele, retomando o diálogo, fala: "Escute, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Você não julga ser já tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por você, acamada, abatida, desde a morte de Júlio." Aí André fala assim: "Eu percebi que do peito, do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, luminosa, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível, emotividade que ela não conseguia reprimir. Ela então, desventurada, começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lavavam o seu coração. Clarencio, nosso instrutor, falou calmamente:
Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos, a dúvidas. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O marido, o ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam abundantes daqueles olhos abatidos, macerados e tristes que a Zulmira tinha. E então continuou dizendo: eu te peço, Zulmira, que confie em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem a tua ajuda? Não nos casamos para chorar. E ela, extremamente agoniada, lembrando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que ela se torturava, disse a ele: Amaro, como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que você me confiou. Ele então lhe responde: vamos esquecer o passado. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É necessário lutar procurando a vitória. Ele agora estava ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia para ajudá-lo, e então prosseguiu com uma enternecedora inflexão da voz. Disse ele: não esqueça que nós pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muito para o meu coração, porém, não pode ser mais importante que o nosso amor. Vai, Zulmira, refaça-se, vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o marido se acomodava ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigindo-se ao quarto da Evelina, sua filha. Instintivamente nós a acompanhamos, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com indescritível surpresa para nós, colocou a mão sobre a cabeça da menina, solicitando-lhe a presença. A menina estava dormindo. Terminado um breve momento, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Ela estava fora do corpo. Quando viu a mãezinha, correu para abraçá-la. As duas se fundiram num abraço longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. E a jovem, maravilhada, disse: enfim, enfim! E a mãe respondeu: minha filha, minha filha. E em seguida, a genitora descansou na menina os olhos inflamados de esperança, pedindo, suplicando: Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar a sua ajuda, o seu concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para um serviço salutar de uns pelos outros. E ela então, em êxtase, disse: mãezinha, tenho orado, tenho pedido ao seu coração que nos ajude. A você mesma, mãe, que você nos auxilie. E a mãe respondeu: sim, Evelina, sei que em tua abnegação você não se descuida da prece. Jesus terá recebido os seus rogos. Eu me achava surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo
que nos compete fazer alguma coisa para restaurar o valor do teu pai e a alegria da nossa casa. E a menina respondeu: ai, eu vou continuar orando, mamãe. E a mãe respondeu a ela: não esqueça a prece, querida. Porém, a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, fazendo alguma coisa para contribuir no seu apostolado divino. Comecemos por refundir, reconstruir a confiança na tua nova mãe. Faça-se melhor para ela, Evelina. Procure-a. Desdobre-se no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura do teu afeto e de teu entendimento de filha. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente que varre, solícita, zelosa, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não se detenha tão somente nas boas intenções. Movimente-se no trabalho encorajador da harmonia. Seja o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveite a oportunidade e faça o melhor. Evelina, com indefinível contentamento que lhe iluminava o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, ela voltou ao corpo de carne e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria alegria, que detinha a impressão de estar descendo da esfera celeste. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em sua volta, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando a perfeita lembrança da inesquecível entrevista, da inesquecível conversa. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Feita a rápida higiene, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida, influenciada pela ação da mãe, passou pela copa, chegou junto da madrasta, oferecendo a ela a pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro, o seu pai, e Zulmira receberam Evelina encantados. E a doente, sorrindo, disse: meu Deus, tenho a impressão de que um anjo penetrou a nossa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Evelina chegou ao leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou contente. Sonhei com a mãezinha. Eu a vi tão nítida, como se ainda estivesse conosco. Ela me disse que necessitamos de amor e recomendou que eu seja para Zulmira a filha que ela não tem. Ai, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O pai, o ferroviário Amaro, anotou satisfeito a informação, guardando, porém, com ele mesmo as recordações da noite, não contando nada que ele estivera com a ex-esposa para não ferir as suscetibilidades da nova companheira. E Zulmira, por sua vez, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias recordações para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e de renovação. Olhando para a madrasta com embevecimento, com muito carinho, a menina acrescentou:
Quero ser melhor, mais diligente, mais cuidadosa, mais amiga. Papai, você, Zulmira, e eu, daqui por diante seremos mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e acrescentou: sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Esse testemunho de gratidão, nascido com a melhor espontaneidade daquela mulher considerada até então como inimiga, tocou as íntimas fibras de Odila, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo, a alegria. Irmã Clara abraçou Odila e humildemente lhe disse: chora, minha filha, chora de felicidade. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos da nossa vida. É muito emocionante quando as pessoas se entendem, não é mesmo? É tão belo quando a mesquinhez cede diante da consciência de que não é o ódio que constrói. Mas neste capítulo, além dessa beleza, eu gostaria que você pensasse. Você viu que todo o livro começou com a prece da Evelina. Mas olha o que a sua mãe, a Odila, fala para ela. Você não deve se esquecer da oração, minha filha. Mas a oração que não atua pode ser uma flor sem perfume. Você que reza, mas continua mesquinho, continua egoísta, continua indiferente, preguiçoso, viciado, não adianta rezar. Se você não fizer, você quer ter uma família melhor, pede paciência para os outros, para que os outros te aguentem, peça paciência para você aguentar os outros, para você amar as pessoas. Peçamos o socorro do Senhor, disse Odila, realizando alguma coisa para contribuir no seu apostolado. Vamos distribuir a confiança na tua nova mãe. Faça-se melhor para ela, procure-a, preste um serviço, preserve a tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de que você gosta dela mesmo. Coloque uma flor, varra a sujeira, dobre a roupa, guarde, coloque a escova no lugar, penteie o cabelo dela, fale alguma coisa de bom. Todos estes são serviços de Jesus no santuário da família. Lave uma louça, enxugue, guarde, arrume a cama, elogie a pessoa com quem você está, fale bem dela, diga que ela está bem, que ela está bonita, que ela está agradável, que ela conversa muito bem. Valorize as coisas positivas, porque é com isso que nós melhoramos o que nossa prece está pedindo. Não tenha só boas intenções, trabalhe encorajando essa harmonia. Seja o anjo do serviço. Anjo do serviço. Me lembro de uma história de Neio Lúcio, num livrinho muito precioso que ele tem, chamado Jesus no Lar. Neio Lúcio tem uma historinha que se chama O Anjo do Serviço. A menininha que rezava, que queria seguir Jesus, ia para a escola, voltava para casa e rezava, até que um dia Jesus apareceu no sonho e disse a ela: minha filha, eu estou aqui. Ai, Jesus, você me ouve? Sim, eu te ouço, mas eu estou precisando da sua ajuda. Estou precisando que você ajude a desentupir a boca de lobo que alguns meninos maldosos jogaram um monte de garrafa, porque vai chover, vai inundar todas as casas. Aí, mas eu quero rezar, mas sim, essa será a sua oração, a oração do serviço. E assim a menininha aprendeu. Foi lá, desentupiu, e ela ficou tão feliz de ter ajudado que ela passou a ser trabalhadora. Ela se oferecia para fazer tudo na escola, em casa, passou a ajudar a mãe, entendeu que ela podia rezar, mas ela precisava ter alguém que fazia o bem. E ela tanto prestou serviço em tudo por onde ela passava, que um dia na escola
Os professores, os diretores se reuniram e a promoveram ao cargo de anjo do serviço. Ela queria ser anjo. Por isso que ela pedia todas as vezes para Jesus. E entendendo o que Jesus veio falar, ela trabalhou tanto que acabou conquistando o título de anjo do serviço. É o que ela está falando para a filha. Nós estamos pensando em fazer o bem para os outros ou só reclamamos da vida difícil em família? Por que você gosta tanto dos bichinhos que vêm te abraçar, te beijar, te pular? Que vêm e encostam em você, mesmo para pedir comida, como os gatos ficam passando, eles ficam passando a carinha em você, que eles querem comer, eles te agradam. Por que você gosta dos bichinhos? Porque eles te agradam. Se ele te mordesse, você punha ele na rua. E por que você não faz a mesma coisa com as pessoas com quem você vive? Por que você não gera um carinho, gera uma empatia? Fala boas coisas. E isto é o mapa, este é o segredo de você melhorar a relação que você tem em sua casa. Preste serviços espontâneos. Não cobre por aquilo que você fez. Eu já arrumei a cama, eu já varri aqui, eu já fazia aqui. Você é um preguiçoso. Não, faça. Faça porque você está agindo para você mesmo. Está se tornando melhor. Está dando testemunho de que você é uma pessoa cujo espírito está interessado em cooperar. Não em receber aplauso ou ser reconhecido. Deus sabe. E isso é suficiente. Não importa. Deus conhece os esforços que você faz para que a sua vida tenha paz. Se ela não tem, você faz parte do conflito. Se você está com pessoas que não gostam de você, com quem não se dá bem, você tem responsabilidade com elas. Se não nesta vida, nas vidas próximas que passaram, nas anteriores. Então, conserte a sua parte e você verá que todo o restante também fica melhor. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta vamos para o capítulo 26. Que resultado maravilhoso do esforço de Odila em passar sobre ela mesma, passar por cima do seu ciúme. O capítulo 26 tem como título Mãe e Filho. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Olá, queridas irmãs, voltamos com o estudo da obra de André Luiz e Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Cada capítulo é uma beleza, uma flor em nossa mente. Agora vamos ao capítulo 26º. Vimos no capítulo anterior que a família estava se reestruturando graças a uma pessoa, o espírito Odila, que deixou a condição de obsessora e passou à condição de benfeitora. Agora, o capítulo 26 fala da mãe e do filho. Acompanhe o texto. André Luiz relata: a alegria plena coroara o trio doméstico, mostrando a expectativa de uma colegial, de uma estudante, preocupada em receber a aprovação dos seus mentores. Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: eu agi corretamente, irmã? Eu fiz certo? Lia-se no seu rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga aconchegou-a de encontro ao coração e disse: você venceu, valorosa. Você compreendeu o santo dever do amor. Você vai abençoar para sempre, Odila, este maravilhoso dia de renúncia e de doação de você mesma. Nós vimos então Odila colar-se a Clara, a maneira de uma criança nos braços da mãe, chorando abundantemente. E a benfeitora apelou para ela, beijando os seus cabelos. Não se comova tanto assim, disse Clara. E
produzindo em nós uma sensibilização muito grande, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: meu choro não é de sofrimento. Eu me sinto agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Perguntou ela. E Clara, de modo significativo, elucidou-a. Sim, você perdeu peso espiritual, habilitando-se à elevação de nível. Nossas paixões inferiores nos prendem à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E afagando-o com bondade, disse: vamos, filha, você deu agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De agora em diante, você será aqui bem-aventurada mensageira, uma vez que o seu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós com abnegação, nos amparando na vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de quem você precisa a colaboração, e ele também, para se redimir, você conquistou nele novo patrimônio de afetividade. E aproximando a sua filha daquela a quem devemos querer como irmã, você adquiriu o merecimento indispensável para recuperar o seu filhinho, cujo futuro você poderá orientar. Hoje mesmo, Odila, você estará ao lado do teu Júlio. Olha só. Ela primeiro precisou transformar-se. Ela precisou sentir o que é o amor verdadeiro. Ela precisou entregar o marido com carinho à sua competidora. Ela entregou a filha, pedindo à filha que fosse filha da outra. E quando ela fez isso, quando ela perdoou, ela recebeu dela mesma a oportunidade de encontrar-se com o filho de quem ela estava afastada. Esse é o sentido do Pai Nosso. Pedimos o perdão a Deus, mas o perdão que recebemos é exatamente aquele que nós damos. Como ela entregou a filha para a outra, agora ela pode pegar o filho que estava no hospital espiritual. Odila, diz André, transfigurada, mostrou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes quando nós a reconduzimos ao hospital, com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa de nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade necessária, nós a convocamos ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio, Odila, revelava inexcedível e insuperável contentamento. Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava a essa viagem tão linda, pronunciando-se em exclamações admirativas diante dos surpreendentes jogos da luz nos planos espirituais. Nas vizinhanças do local para o qual nos dirigíamos, respirava o ar tonificante a longos haustos, a longos tragos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada, preenchida de perfumes e adornada de flores. Extasiou-se na contemplação das centenas de crianças pequeninas que brincavam festivamente. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo, ela se deixava conduzir como se fora um autômato, um robô. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com a gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço
que se levantava à nossa vista, Odila correu sobre o menino enfermo, bradando, gritando alarmada: meu Júlio, Júlio, meu filho! Incontestavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis, impenetráveis segredos no carinho de mãe. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos e, por enquanto, não podemos apreender. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe! Gritou ele respondendo, e alongou os braços, agarrando-se ao busto de sua mãe. Em lágrimas, Odila retirou-o instintivamente do bercinho, beijando-o enternecida, comovida. Quando a sua emotividade a serenou, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava à sua mãe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. E, terminada que foi a hora comovente que nos empolgará a todos, Blandina abriu a conversa geral, dizendo de maneira contente: ai, nós sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura da mãe. Júlio, agora, e aí vocês veem a figura do projeto Imagem, Odila carrega o menino no colo. Ele está segurando a garganta. Então Blandina, que lá está na imagem, a imagem em que você vê a moça de cabelos escuros, é a Blandina. Ela está falando. Júlio vai ter agora, junto dele, a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada, confusa ante a posição orgânica do menino, não disse nada. Porém, Clara considerou de maneira afetuosa. Esperamos sim colocar a nossa amiga no parque por algum tempo. E certo, sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Ela vai ser a enfermeira do filho. E Blandina disse: sim, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. E a genitora, a mãe, Odila, preocupada, indicando o pequeno doente, disse: me aflige muito encontrá-lo assim. Não posso compreender com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne. Como ele não tem mais o corpo de carne e tem uma ferida na garganta. Eu não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto estou vendo. Mesmo porque eu também estava louca, incapaz de pensar. Reparei que o ministro e a irmã Clara olharam um para o outro, de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Ao perceber as doloridas referências da mãe, a instrutora designou com a mão o nosso orientador, acrescentando: Clarencio tem a palavra que elucida, disse Clara em relação às dúvidas de Odila. E o ministro cauteloso respondeu: sim, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que é próprio dela. Todos nós nos achamos infinitamente longe do céu, que, quando estávamos na terra, fantasiávamos. E cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado se reflete no presente. E sorrindo, acrescentou: nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Odila, agora mais segura de si, disse: eu procurarei compreender. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filho.
eu dispensarei a ele todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso, é necessário me esforçar. Todos nós que amamos, todos aqueles que nós amamos vão ter conosco. Mais cedo ou mais tarde, nós encontraremos com eles. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no futuro, talvez próximo, terei meus familiares aqui de novo. E não posso esquecer a necessidade de fazer alguma coisa para conseguir o abrigo de que necessitamos. E aí, olhou assim de forma vaga e apreensiva pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu: um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. E assim, por longo tempo, o comentário edificante brilhou naquela sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana, que era a outra moça que vivia ali tomando conta do garoto, prometeram ajudar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. Odila, agora renovada, aceitou reconhecidamente. Nos despedimos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, achei conveniente perguntar ao instrutor sobre os problemas que me esfervilhavam no cérebro. Por que não esclarecer Odila com respeito ao passado do Júlio? Seria aconselhável deixá-la entregue a informações assim faltantes, quando nós conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não falar francamente sobre o impositivo da reencarnação do menino? Clarencio, como das outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se: à primeira vista, André, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Contar. Entretanto, as recordações do passado não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho referente, alusivo à reencarnação do pequeno. Ela mesma vai advogar essa medida e, destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se nós movêssemos as decisões, se nós contássemos e disséssemos o que ela teria que fazer, Odila se observaria anulada na sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as decisões que o caso reclama, adquirirá novo interesse para ajudar Zulmira, uma vez que a segunda esposa de Amaro vai substituí-la na condição de mãe, oferecendo um novo corpo ao filhinho. Nossa! Admirado com os apontamentos ouvidos, me vi satisfeito na pergunta que havia feito. Clarencio, porém, com o sorriso natural que lhe marcava o semblante, acrescentou: a vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à terra. Interessante, né? Este capítulo tem várias coisas bonitas. A primeira delas
Vamos ver a conversa de Clara quando, por fim, Odila entregou os seus afetos a uma outra mulher. A Clara disse para ela: Odila, você deu agora o amor puro, e por isso o amor puro não faltará a você. Eu pergunto a você que me assiste: você tem vivido esse amor puro? Ou você tem se relacionado sexualmente para obter coisas? Você tem se entregado fisicamente a seu marido, a sua esposa, a sua namorada, a seu namorado, a um amante qualquer, por livre amor, por amor puro? Você tem emprestado algum serviço que não seja sexual, um serviço da sua vida, um favor, uma gentileza, por amor puro? Você tem abdicado de pensar em você por amar os outros naquilo que eles merecem? Mas a Odila tinha feito isso. E uma vez que ela tenha feito isso, o que a Clara lhe diz é que amor puro não vai lhe faltar. De agora em diante, você vai ser aqui bem-aventurada mensageira. Ela poderá ficar na casa, ajudando a família, uma vez que o seu coração vai estar junto em serviço dos espíritos guardiães dos nossos destinos. Eles velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Quando você cedeu o carinho do teu companheiro a uma outra mulher, a essa mulher que ele também necessita de cooperação, de colaboração para que ele se redima, você conquistou no seu companheiro um novo patrimônio de afetividade. E quando você aproximou a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, a madrasta, você adquiriu um merecimento indispensável para recuperar o seu filhinho, cujo futuro você poderá orientar. Hoje mesmo você vai estar ao lado do teu Júlio. Nossa, puxa, que mãe não se emocionaria? E agora, no final do capítulo, pergunta André Luiz ao instrutor: por que você não falou para Odila tudo? O passado do Júlio, que ele havia envenenado, que ele havia bebido veneno, que depois ele se matou. Não, ela deveria estar sabendo disso. Não ficaria mais fácil para ela entender por que o garoto tinha uma fenda na glote? E por que você não fez isso? Por que não explanar claramente a necessidade de uma nova reencarnação do garoto? E o ministro, então, deu uma resposta lapidar. Esse realmente pode parecer o primeiro caminho. Porém, André, às vezes as recordações do passado não devem ser despertadas totalmente para que a pessoa não fique com ansiedades inúteis. É preciso ter cuidado com o alimento, porque o pão que abastece o corpo pode prejudicar se ele for excessivo. Todas as precipitações geram desastres. Agora, nós também temos que nos precatar, da vaidade de querer falar que você sabe como vai ser o futuro, que providências devem ser adotadas. Isso é vaidade nossa também. Agora, quando ela se sentir totalmente integrada no carinho de mãe, ela vai querer saber como é que ela resolve o problema da criança. Ela vai querer estudar o motivo, então ela vai atrás do motivo. Ela vai descobrir as consequências do envenenamento. Ela mesma vai perceber que a única forma de aliviar o filho, por mais reza que ela faça, é fazê-lo voltar ao ambiente da família. E então ela vai pedir. Ela pedirá que Júlio reencarne e vai pedir para renascer na casa onde está o Amaro, e vai ser aquela que vai entregar o Júlio às mãos da madrasta. Porque a madrasta vai ser a mãe do seu filho. Se nós contássemos todas estas coisas, Odila viria sua capacidade de agir anulada. Ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, ela vai adquirir novo interesse para ajudar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro vai substituí-la na condição de mãe e vai oferecer o novo corpo ao filhinho. Você pensa que matou a criança vai voltar à vida e você é responsável por devolver o corpo. Você pensa que acabou com a felicidade de alguém,
mas você vai poder viver o suficiente para devolver a felicidade a essa pessoa. Não reclame das pessoas que estão à sua volta, te causando problema. São contas velhas que você está tendo a honra de reparar agora. Pague a sua dívida por amor, não por medo, não por imposição. Porque se você apenas suporta sem entender a sua cota à parte, você apenas está mordendo a coleira, não está se livrando da corrente. Agora, na próxima semana, nós vamos para o capítulo 27º, quando vamos estar tratando da preparação da volta, a preparação do reencarne de Júlio. Interessante tudo isso, não é? Pense na beleza da lei do universo, que conta com você também para que o mundo seja melhor mais depressa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos e-mails, pelos estímulos que vocês nos dão para prosseguirmos nessa empreitada. Curta o nosso programa, compartilhe com seus amigos, ajude a difundir todos os livros anteriores. Tudo isso é de graça, você não tem que pagar nada, você tem tudo pronto e você verá quanta coisa boa também você encontrará no seu caminho. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.